Salve galera do YouTube, meu nome é Christian Wilde, esse é o nosso canal de desenvolvimento. Aqui eu gosto muito de falar sobre Angular, sobre .NET, e esse eu queria dizer que é o segundo vídeo da nossa série Aprenda Select aí, no SQL aí que eu tô produzindo aqui no YouTube, tá bom? Se você não tem muita noção, vai dar um pulo lá no primeiro vídeo, vale muito a pena, você vai aprender muita coisa sobre banco de dados já, principalmente sobre o Select, e essa é uma série que eu tô dedicando aí aos desenvolvedores aí, que quer aprimorar um pouco no Select, os principais ali, os caras que estão começando ali, entendendo como que funciona esse mundo de banco de dados, e também outras pessoas da área, como QA da vida, que precisa fazer uma query no banco de dados para obter algum dado ali, fazer alguma consulta e testar alguma coisa e tal. Então faz muito sentido para você que está aprendendo banco de dados ali, principalmente o Select aí, tá com os join, essas coisas. Nessa parte 2 a gente vai estar falando sobre joins, vai estar falando sobre agregação e esse tipo de coisa. Na parte 1 a gente aprendeu sobre funções e tudo mais, beleza? Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó, vou dar um select asterisco from pessoas, ó, tô na frente, e antes de eu sair da frente, eu vou pedir para vocês se inscrever no canal, dar um like, me seguir nas redes sociais aí, isso me ajuda muito, tá bom? Então bora, por favor, assista o vídeo 1 da série, que eu ensino a como que você prepara esse ambiente para você fazer exatamente os códigos que eu tô fazendo aqui, e, enfim, destruir no banco de dados aí, ser uma pessoa mais segura como desenvolvedor aí, tá bom? Ó, vou cair aqui pro lado aqui então e tô na tabela de pessoas aqui agora. Primeira coisa que a gente vai aprender hoje é sobre joins. Eu acho que faz muito sentido a gente dar uma olhada em join, né? Saca só. Eu tenho além da tabela pessoas, que tem os dados de algumas pessoas. Gente, esses dados são todos aleatórios, tá? São dados gerados de forma aleatória aí pelo chat GPT, tá bom? Então não me julguem se parecer seu nome aqui, sei lá. Enfim, ó, eu tenho a tabela carros também aqui dentro do banco de dados, que ela tem uns dados aqui tudo nada a ver, porque foi tudo gerado pelo GPT. Então, olha lá, Toro, Tiggo, até que tá batendo. Tá? Chevrolet Cruze, Toyota Hilux. Tá, o ano que não tem nada a ver, né? Acho que o ano não tem nada a ver. Hilux 2003, nem sei se existe. Cruze 95, eu tenho certeza que não. Então eu tenho o ID aqui, eu já expliquei o que que é. Então, além da minha tabela de carros, eu tenho a tabela carros pessoa, que é onde eu tenho o ID de carro e o ID de pessoa. Então, olha só, eu tenho o ID, que é um registro único de cada registro aqui. E eu tenho aqui o ID de pessoa e o ID de carro, ou seja, eu sei qual pessoa tem qual carro. Ó, o odômetro atual aqui, a cor do carro que a pessoa tem e a data de cadastro. Gente, eu vou colocar o desafio aqui. Primeiro, eu quero trazer os carros das pessoas. Então, vamos lá, vai. Vamos lá. Primeiro eu vou bater em pessoas, igual vocês já estão ligados. Então, ó, como eu vou mexer com mais de uma tabela agora, pessoas, carros e tal, eu vou dar o nome de pessoas de P. Fechou? E aí eu vou trazer aqui p.id, p.nome e p.data de nascimento. Por exemplo, p data de nascimento. Fechou? Ó, vou fazer esse selectzinho aqui que você já aprendeu na outra aula lá. Lembrando que não estou usando o top aqui, porque tem só 40 linhas. Mas, no mundo real aí, por favor, deixa aí, ó, pelo menos um top 100. Vai, vamos usar as boas práticas aqui. Tá parecendo o faço que eu digo, não faço o que eu faço, essa porra. Olha isso. Então ele retornou aí até 100 linhas aí, se passasse. Não vai passar, né? Enfim. Gente, eu quero saber qual carro cada um aqui tem. E se tem. Demorou? Vamos lá então? Como que é a comunicação? Vocês estão vendo que eu tenho o ID de cada pessoa aqui, e se eu fazer um select em carros, eu tenho o ID de cada carro também aqui, ó. Perfeito? Carro. Porra, isso aqui ele veio outro select. Tá com muito zoom, velho. Mas é bom que fica melhor pra vocês verem, né? Então eu tenho o ID de cada carro aqui também. E a tabela carros pessoa, ela já tem aqui, ó. Oh my gosh. Olha lá, ela tem aqui já o pessoa ID, ou seja, é o ID da tabela de pessoa e o carro ID, que é o ID da tabela carro. E ainda tem alguns dados a mais aqui, como o odômetro atual, a cor, a data de cadastro e a data de modificação aqui, né? Do registro aqui que eu gosto de manter. Legal. Como que eu faço para mim saber, então, qual carro, qual pessoa tem qual carro aqui? Ué, é só eu conectar a tabela pessoa na tabela carros pessoas, aonde esse pessoa ID aqui
ele tem que ser igual, ó, esse pessoa ID da tabela carros pessoas, ele tem que ser igual ao ID da tabela pessoas, perfeito? Porque é onde esses registros se conectam. Gente, quando é criado um banco de dados, eu vou dar um exemplo aqui agora em carros pessoas aqui, por exemplo, aqui, ó, vou dar um design. Esse pessoa ID, por exemplo, aqui, ó, olha só. Ele existe um conceito chamado de chave estrangeira, chamado de foreign key aqui, tá bom? E aqui o primary key que eu já expliquei na outra aula. O que seria a chave estrangeira de uma tabela aqui? Eu estou dizendo que a coluna carro ID, ela referencia a tabela carros na coluna ID. A coluna pessoa ID, ela referencia a tabela pessoas na coluna ID. Então eu estou dizendo para ele, quando eu faço um FK aqui, uma foreign key, eu estou dizendo o que para o banco de dados? Mano, você não vai permitir adicionar aqui uma pessoa ID ou um carro ID que ainda não foi cadastrado no sistema. Eu estou garantindo uma consistência dos meus dados aqui. Então, não, você não vai conseguir adicionar uma pessoa qualquer aqui dentro dessa tabela, porque senão vai dar erro. Ele vai falar, ó, essa pessoa não existe, vai dar um erro violento aqui. Ou o carro não existe. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui no insert super tosco, tá? Então, eu vou tentar adicionar um novo valor dentro dessa tabela aqui. Insert int. Carros pessoa. Aí eu passo aqui, quais são os campos? Eu tenho o campo ID, tenho o campo pessoa ID, carro ID, odômetro atual. Você já está aprendendo um insert comigo aí, né? Então é isso. Cor, data de cadastro e a data de modificação eu não vou passar e ela automaticamente vai nulo, beleza? E aí eu coloco aqui velhos, que vai ser os valores que eu vou estar inserindo. Faltou uma vírgula aqui, por isso que ele está dando erro aqui, ó. Ó, lembra que eu tenho a função new ID, que ele gera para mim esse código ID aleatório aqui, ó, cada hora que eu gero vem um código diferente. Então eu vou falar o seguinte, ó, o ID vai ser um new ID, ele vai gerar um ID aleatório. Pessoa ID, ao invés de eu pegar uma pessoa real, um registro meu, eu vou gerar um na hora aqui, um aleatório. Aleatório, odômetro, vou pôr 0, cor, vou pôr branco. E data de cadastro eu vou pôr getDate, porque ele vai pegar a hora de agora, beleza? Então, só função. Essa função pega a hora de agora. Essa função gera um ID aleatório. E se eu tentar executar o insert, vamos ver? Olha o erro que deu. Ele fala que conflitou uma chave estrangeira, porque conflitou o carro de pessoa. Essa chave estrangeira é o que diz que a coluna pessoa ID, tá bom? Ela deu uma ela existe, ela tem um FK com a coluna da tabela pessoas na coluna ID, tá bom? Agora vamos dar um exemplo real aqui então, ó. Se eu venho aqui e pego uma pessoa, eu falo então que o Juan Barbosa aqui, ó. Então o pessoa ID, que é o segundo argumento aqui, ó, é o Juan Barbosa. E aí eu vou pegar um carro ID aqui, ó. Carros, tá? Vou selecionar carros aqui. E vou falar que o Juan Barbosa tem uma Hilux, por exemplo. Aí eu venho aqui, apago esse new ID aqui e estou passando um valor real aqui agora. Ou seja, esse primeiro valor aqui que a gente está inserindo na tabela carros pessoas é o ID, que tem que ser gerado mesmo toda vez que insere um novo registro. O pessoa ID eu peguei um ID existente. O carro ID eu peguei um ID da tabela carro existente. E os dados agora tá certinho. Tô falando que ele tá 0 km, vou pôr 400 aqui, quilômetro rodado, beleza? E vou executar esse código aqui. E olha aí, ó, uma linha afetada. A gente acabou de adicionar um carro de pessoa aqui, beleza? Então é basicamente isso. Tem como, inclusive, criar alguns índices aí para que seja único os registros aí. Mas não vou entrar muito nesse mérito agora, não. Mas a gente acabou de inserir. Eu acabei de mostrar para você que é por isso que existe o FK. Se eu olho dentro de carros pessoa, se eu vou pegar o último registro, ou seja, esse data de cadastro aqui, data de cadastro, desk, beleza? O primeiro registro aqui foi o que a gente inseriu no banco, ó. Perfeito? Então, bora. Isso aqui eu acabei de provar para você que o banco não permite que uma pessoa ID que esteja aqui não esteja na tabela de pessoa e que um carro ID que esteja aqui não esteja na tabela de carros. Cris, mas e se eu apagar a pessoa depois que eu cadastrei? Dependendo do jeito que tiver configurada a sua relação de foreign key, por padrão ele vai dar erro, ele vai falar, olha, essa pessoa que você está apagando, ela já exige, ela tem um carro, ela exige na tabela lá. Você não pode apagar ela. Tem como você setar algumas configurações, por exemplo,
quando eu apagar a pessoa, automaticamente ela já vai apagar o carro que ela tem. Isso é muito perigoso, tá? Você tá apagando os registros em cascata. Ou às vezes, por exemplo, você tá que quando apagar essa pessoa ID, esse valor vai ser nulo. Ele vai sumir esse valor daqui e vai transformar em nulo. Depende da sua regra do sistema, tá? Então agora, eu vou... Como que eu faço para mim saber o carro de cada pessoa que tá aqui? Eu vou fazer uma junção entre duas tabelas. Eu vou juntar uma tabela na outra pelo pessoa ID. Perfeito? Então saca só que loucura, ó. Eu vou dar um inner join, já que eu explico para você, mas o join significa juntar. E o inner significa tudo o que existir nas duas tabelas. Olha que loucura isso. Com carros pessoa, que eu vou dar o nome de CP aqui, tá? Onde pessoa.id tem que ser igual cp.pessoaid. Legal? Olha como que ficou isso aqui, ó. Vou apagar e vou executar esse select. Olha isso, ó. Eu tenho 17 pessoas, então, que tem um carro. No meu select, eu só estou trazendo as coisas de pessoa. Se eu trazer as coisas da outra tabela agora, ó, cp. Carro ID, por exemplo. Vou trazer aqui, não tem problema. Executei. E olha aí, ó, veio o carro ID de cada pessoa. Tem gente que tem dois carros, tem gente que tem o mesmo carro, não tem problema. É normal, né? Porque o carro ID aqui é o modelo. Mas o que eu estou fazendo aqui é basicamente isso, ó. Eu estou conectando a tabela pessoas na tabela carros pessoas. Quando eu utilizo o inner join, eu estou falando o seguinte para o banco de dados. Mano, você só vai trazer para mim o que existir entre as duas tabelas. Se uma pessoa não tem carro, ela não está sendo retornada aqui, porque a gente está executando um inner join, é o que for comum entre as duas tabelas, beleza? Agora eu vou dar um teste aqui para você, por exemplo, ó. Se eu transformar esse inner join em left join, qual que é a minha tabela que está à esquerda? Não é pessoas? Consulta, gente, sempre da esquerda para a direita, tá? Até existe o right join, que é o mesmo conceito que eu vou explicar de left join, porém, assim, acho que você nunca vai usar na sua vida, porque raramente você usa, mas é bom você entender que existe, tá? O left join ele vai fazer o seguinte, você vai trazer tudo o que tiver na tabela pessoas, beleza? E aí o que não existir na tabela carros pessoas, você vai trazer como nulo. É isso que você está fazendo. Então, ó, rodei e olha aí, ó. Tá vendo que esse carro ID veio nulo? Por que que ele veio nulo? Porque não existe dentro da tabela carros pessoa nenhum carro pessoa que tenha o pessoa ID igual a esse valor aqui. Ou seja, o Benício Lima não tem carro. Por isso que ele retornou nulo. Então aqui eu posso até usar uma expressão aqui que eu já ensinei para você na outra aula. Quando for nulo, CP, você vai retornar não tem carro. Vai retornar um não tem carro, olha só. E aí você vai dar um nome, que vai ser o carro ID. Saca só a ideia? Deu pau. Boa. Por que que deu pau? Porque carro ID é do tipo Unique Identifier e não tem carro é do tipo string. Então, beleza. Posso até fazer uma zoeira aqui, né? Tipo, vou dar um cast. Vou transformar isso aqui em varchar, igual eu já ensinei você na outra lá. Eu acho que é 36. Varchar eu posso pôr 50 aqui, não tem problema. Aí vai dar certo. Mas aí é muita coisa pra cabeça. Mas olha só. Quando não tem carro agora, ele retorna um não tem carro, beleza? Ficou meio que desse jeito aqui. Vou até apagar isso aqui pra não bugar a cabeça sua. Então, voltando, carro ID. Se eu utilizo um left join, o que está à minha esquerda vem tudo. O que está à minha direita do left join, seria a tabela aqui. Quando não existir, ele retorna nulo. Beleza? Então, se eu quiser saber todas as pessoas, eu quero que retorne só as pessoas que têm carro. Ó o Juan Barbosa, ó. A gente não adicionou o Juan Barbosa? Aquela hora lá? Então, olha aí, ó. Ele apareceu com o carro ID dele aí, que foi o que a gente declarou, que a gente adicionou. Gente, uma coisa que é interessante você estar sabendo aí também, tá? Cris, e se a pessoa tiver dois carros? O registro dela vai repetir duas vezes aqui, ó. Beleza? Ó, vou dar um order by, que a gente já aprendeu. P.nome, eu tô ordenando pelo nome da pessoa, tá bom? Executar. Ó, Alice, olha o Augusto, ele apareceu duas vezes. Por quê? Porque tem dois ID na outra tabela, com o ID pessoa dele.
Então ele apareceu assim, tá bom? Gente, toma cuidado meter uns join vesgo. Você tem que saber muito o que você está comparando entre as duas tabelas, tá? Eu posso colocar inclusive um end aqui, ó. Eu posso fazer um left join. Não, não vou pôr um end agora não, vou pôr depois. Mas olha só, se eu errar nessa comparação, ó, eu vou falar que pessoa ID é igual a pessoa ID. Ou seja, ao invés de eu comparar com a tabela carros, eu tô comparando a mesma. Ou seja, mano, ó, olha a cagada, velho. Olha a cagada, dou um run. E aí ele retornou. Para cada pessoa, ele retornou todos os registros da outra tabela. Isso aqui é o que eu chamo de join vesgo aí que eu aprendi lá no início da carreira lá. Então você tem que saber o que você está comparando entre as duas tabelas. O ID da pessoa ela é igual ao carros pessoas cp.pessoaid. Se você compara uma parada errada, você pode trazer um resultado super indesejado. E se eu comparar o ID de pessoa com carro ID, vai existir? Não vai. Aí ele vai retornar todas as pessoas que existem, só que não bateu nada na condição que você colocou, por isso veio nulo aqui. Então, pessoa ID. Então eu estou deduzindo o seguinte: todo mundo que está nulo aqui, ó, ainda estou ordenando aqui por nome ainda da pessoa, né? Todo mundo que está nulo não tem carro, todo mundo que tem um registro aqui tem carro. E qual carro ele tem, Cris? Mas o registro de carro, ele tá dentro da tabela carros. Agora a gente vai para lá de novo. Então vamos mal left join aqui embaixo aqui, ó. E vamos caminhando até chegar lá. Todo left join, todo inner join exige uma condição on, que é essa condição que a gente fez aqui em cima aqui, ó. Tá bom? Tem como meter dois em seguida não. Agora eu vou para carros. E aí eu vou falar o seguinte, ó, carros vai ser só C, tá bom? C.id, ou seja, o ID do carro ele tem que ser igual ao carros pessoa ponto carro ID. Olha a conexão que eu estou fazendo. De pessoa, eu estou batendo em carros pessoas para me saber quem tem qual carro. De carros pessoas, eu estou batendo na tabela carro para me saber qual carro que tem. Sacou? Na hora que eu executo, vai vir esse resultado aqui, que é basicamente a mesma coisa. Porém, eu não estou retornando o carro aqui em cima. Então, ao invés do carro ID, eu quero retornar da tabela carro qual que é o nome do carro. Olha isso. Executei. E tá aí, ó. O Augusto Nascimento ele tem uma RAV4 e uma Toro. A Caroline tem dois, tem uma Tracker e um Cruze aqui. Porém a Caroline Nunes não tem nenhum. Lorena Correia tem essa Hilux aqui, também tem uma Tracker. Ele tá sempre duplicando, não. Isabela Farias aqui, ó, ela só tem a tia, só tem Tiguan, é foda, né, velho? Mas enfim, ó, CRV, Argo, tem gente que tem 3 carros, ó. Esse cara aqui tem um Tracker, um Cruze e um RAV4. Tá bem, senhor Caio Rocha aí, tá bem de vida. Então saca aqui, quando o join repete, ó, ele repetiu aqui, ele repete aqui, ó. Ó, é o mesmo registro da tabela pessoa, veio triplicado? Não. É porque quando você fez um join, é um resultado para cada linha que bateu do outro lado. Esse cara aqui, ó, essa pessoa, esse ID, se eu bater na tabela select asterisco from, pessoas carro, onde pessoa ID é igual ao ID desse cara, que tem 3 carros, ele retornou 3 linhas para mim. E aí, dessas 3 linhas, eu ainda estou batendo com o carro ID dentro dessa outra tabela de carros para me saber o nome do carro da pessoa. Como tem 3 linhas, aqui dentro, ó, vou até fazer um where aqui no nome dele aqui, ó. Where pessoa.id é igual a esse cara aqui. Ele vai retornar 3 linhas para mim. Porque se existe 3 linhas na outra tabela, ele vai retornar 3 linhas para mim aqui. Entendeu? Então olha como a conexão tá certinha. Olha como que tá bacana isso. Basicamente assim é o left join. Como que seria o right join então, Cris? Você estaria comparando tudo da tabela K, só que é muito estranho. Pelo menos eu imagino pensar da direita para a esquerda. Acho que da esquerda para a direita faz mais sentido aí, beleza? E é simples desse jeito um left join. Cris, e se ao invés de você usar left join para tudo, você estivesse utilizando o inner join? Só iria retornar inner join, só iria retornar quem tem carro. Perfeito? Porque o inner join que eu fiz com carros pessoas, o carros pessoa, o que ele fez? Ele bateu pessoa e carro, tudo que foi em comum entre os dois. O left join, ele traz tudo que está à minha esquerda e compara com o lado direito. Esquerda, pessoas, direita, carros, pessoas.
Se eu utilizo o left join, esquerda, pessoas, ou seja, traz tudo, compara com o lado direito. Se eu utilizo o inner join, compara tudo que está em comum entre os dois. E aí veio aí somente 17 linhas aí, tá bom? Ou seja, só quem tem carro e qual que é o carro que tem. Se você está utilizando um left join, por exemplo, e dá um inner join aqui, ó, você vai matar seu left join anterior, tá bom? Por que você vai matar? Porque aí ele vai trazer tudo que está entre comum na tabela de carros, pessoas e carros. E tudo que está em comum na tabela de carros, pessoa e carro, você está eliminando, porque na tabela de carros, pessoas só existe pessoas que têm carro, beleza? Então você está eliminando, tem que tomar cuidado isso também. Quando você faz um inner join depois do left join, você tem grandes chances aí de estar quebrando o seu left join, beleza? Então, uma vez left join, o que eu aconselho é sempre trazer o left join ali, tá? E se você precisa dos dados, lógico, tem gente que faz o where aqui, porra, eu acho muito bobo isso, mas você pode fazer também. Ó, eu quero filtrar só onde o nome do carro ou o ID do carro não for nulo. Is not null, tá? Quando eu faço isso, eu estou trazendo todos os registros de carro que não é nulo. Então saca só o que eu aprontei aqui. Vou rodar. Ele trouxe para mim todos os registros. Agora eu vou filtrar aonde o carro.id não é nulo, tá? Se onde eu estou trazendo o carro.id não é nulo, eu estou excluindo todo mundo, porque o where faz isso, ele exclui todo mundo, tá? Agora eu posso colocar uma condição a mais. Olha só no carro aqui, ó. Select asterisco from carros. Legal? Vem aqui. E eu tenho Fiat, Honda, Toyota. E se eu quiser que só retorne os carros para mim de quem tem Toyota, por exemplo? Eu posso pôr um end aqui, beleza? Eu fiz a minha comparação. Carro ID, então a pessoa tem que ter um carro, ou seja, ela tem que existir dentro da tabela de carros pessoas. Aí a gente busca qual que é o carro dela e a marca do carro, C.marca, tem que ser Toyota. Quando eu faço isso, olha o que eu estou aprontando aqui, ó. Vou apagar esse cara aqui. Olha só, RAV4, Hilux. Se, ó, eu coloquei uma condição a mais, ou seja, você pode até ter carro, se não for Toyota, ele vai trazer nulo porque não bateu essas duas condições aqui no join, entendeu? Então tem como você ir colocando mais condições ali no join para trazer o resultado do jeito que você espera aí. Isso aí, basicamente, gente, é o join. Eu acho que, tipo, não tem muito segredo, não. Agora que a gente aprendeu o join, que eu acho que é o principal ali, né, de banco de dados, entender um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada em função de agregação. Vou tirar esse cara aqui agora, ó, e vou deixar uma consulta aqui dizendo quem tem carro e qual carro tem. Legal? E vou trazer até o odômetro aqui, ó. O odômetro ele está na tabela CP, carros pessoas. Então eu tenho o odômetro atual aqui de quilômetro aqui, tá? Não dá para ver, né, meu odômetro aqui. Deixa eu mover eu um pouquinho para cima. Boa. E aí os resultados ficam aqui embaixo, eu acho que vai ficar melhor pra gente. Ó, aqui agora então eu tenho o nome e o odômetro, perfeito? Ó, que legal. Legal, então. Então o que eu vou fazer? O odômetro, quando ele não tiver odômetro, ou seja, o cara não tem carro, a mina não tem carro, snu e vou pôr um zero aqui, ó, odômetro. Beleza? Então eu falo o seguinte, se essa coluna vir nula, traz um zero para mim. Olha como que ficou. Retornou um zero para mim. Então o snu que a gente usou na outra aula, a gente já destruiu ele aqui agora. Vamos fazer uma consulta seguinte. Vamos entender quantos carros uma pessoa tem? Ó, agora já ficou um pouquinho mais complicado, porque eu estou baseando uma função de agregação. Eu estou contando com base em alguma coisa. Então, se eu pegar essa consulta aqui agora, que eu tenho gerado aqui, e executar, ó, eu tenho um comando aqui que chama count, é uma função de agregação. Executar essa função de agregação vai dar pau. Vamos lá. Por que a função de agregação vai dar pau? Porque quando eu falo em agregação, eu estou contando com base em alguma coisa. Olha o pau aí, falei. Eu tô contando com base em alguma coisa, tá ligado? O que é isso, alguma coisa que eu tô contando? Eu tô falando o seguinte, conta pra mim quantas vezes repete esse registro todo aqui? O mesmo ID, o mesmo nome, data de nascimento, nome... Aí tá dando pau, porque eu preciso especificar pelo que eu tô contando. Então vamos fazer o seguinte, se eu não especificar nada, ó, o que ele vai fazer? Ele vai retornar o número de colunas, porque eu não tô dizendo, ó,
Ou conta pra mim pelo, sei lá, quantas pessoas tem carro, tá ligado? Não tô falando isso. O que eu tô falando é o seguinte: conta pra mim o quê? Não especificou porra nenhuma. Vai vir o quê? Ah, não pode ter order by porque o order by não tá sendo retornado. Ou seja, 47 linhas. Ele retornou o número de registros pra mim. Cris, eu quero que você conta pra mim agora o número de carros por pessoa. Olha que loucura isso. Então eu vou trazer pessoa.id. Pô, P maiúsculo, é. Senão no toque é foda. Pessoa.id, pessoa.nome. E agora o C de carro.nome. Legal? Saca só. E esse nome aqui vai ser o nome do carro. Fechou? Executei. Tá aí, ó. Eu quero saber quantos carros a Alana tem, quantos carros o Augusto tem. Tem gente que tem até 3, né? Hilux, Juan tem. Quero saber quantos carros ele tem e tal. Então, notem que agora eu não vou precisar dos valores nulo mais. Você concorda? Então, só que se eu tirar o valor nulo, eu vou excluir o cara aqui. Eu não vou fazer o inner join, porque senão, por exemplo, o João Felipe não vai vir dizendo que ele tem 0 carros. Eu quero que apareça que ele tem 0 carros. Então eu vou manter aqui. Essa consulta nossa aqui, ela basicamente já tá trazendo o número de pessoas e o número de carros. Eu só preciso contar quantas vezes então aparece o nome João Felipe Castro. Se ele aparece é, uma vez aqui e nada aqui, significa que ele tem 0. Esse exemplo meu não ficou muito bom. Mas, por exemplo, aqui, ó. Cadê? Maria Vitória. Tem 2 carros, tem uma Hilux e uma RAV4. Então, se ela aparece 2 vezes aqui, significa que ela só tem, que ela tem 2 carros, porque ela apareceu 2 vezes. Então, se eu contar o número de vezes que aparece o registro aqui, eu tenho o número de carros? Quase, né? Porque a Maísa Gomes não tem carro e tá aparecendo aqui. Mas enfim, isso ele vai entender também. Então vamos fazer o seguinte: se eu quero a quantidade de carros que a Maria tem, eu não posso retornar a coluna nome carro. Por que não? Se eu retorno a coluna nome carro, o que eu estou dizendo é quantas Hilux a Maria tem? Para o banco de dados é isso. Se eu quero contar quantos carros, então eu não vou trazer especificando qual carro ela tem. Tirei a vírgula aqui do select, ficou isso aqui, ó. Beleza? Agora eu venho aqui e trago a função para contar. Conta para mim o c.nome, quantidade de nome de carro que tem. E aí, quantidade aqui, ó. Quando eu especifico uma função de agregação, que seria o count, eu tenho que especificar pelo que eu estou contando, que é o que a gente chama de group by. Então eu estou agrupando essa busca por p.id. Gente, geralmente o group by, esse aqui, ó, vou dar uma dica para você. Geralmente o group by é o seguinte: você vai selecionar tudo o que está no seu select, exceto a função de agregação. Então eu estou dizendo que você tem que contar tudo por isso aqui. Por ID e por nome de pessoa, beleza? E olha só, a gente está construindo aí cada vez mais a nossa query aí. Executei o run e olha o que aconteceu. O Juan Barbosa tem um carro. Lorena tem 2. Maria Vitória tem 2. Nina tem 2. Raquel Aragão tem 2. Tem 1. Bianca Araújo tem 1. E agora eu quero testar para ver se isso aqui realmente faz sentido. Então deixa eu verificar aqui, ó. Tá dizendo que a Maria Vitória tem 2. Eu vou copiar o ID da Maria Vitória e vou fazer um select lá na tabela de carros. Carros pessoa, where pessoa ID é igual a esse cara aqui. Se vir 2, significa que tá certo. E o quanto que vem? 2. Significa que esse pessoa ID tem 2 carros no nome dela. Então você entendeu a lógica que eu implementei aqui agora? Ó, tá dizendo que ela tinha 2 carros. Agora apareceu aqui, ó, Bianca Araújo e tal. A Isabela tem um carro só? Vamos fazer uma busca aqui. Na hora que eu seleciono, vamos rodar essa query. Isabela tem um carro só. Tem um registro só aqui, então. Se tem um registro só em carros pessoa, significa que a Isabela tem um carro só. Tá bom. Agora eu quero melhorar, Cris. Eu quero que você traga para mim somente as pessoas que têm acima de um carro.
Ah, já sei. Faço um where. Vou fazer um where aqui. Where. Essa quantidade. Que nome tá vindo da onde? Não tem P, não tem CP, não tem C. Então, quantidade. QTDE, né? Tem que ser maior que 1. Vamos executar? Deu pau. Erro de sintaxe perto do where, beleza? Ah, mas então o where às vezes é antes do group by. Executei. Invalid column name. Ô louco, mas como assim a coluna é inválida? Sendo que a coluna existe aqui? Peraí que eu aprontei alguma coisa aqui, né? Agora foi. Por que, gente? Quando você precisa filtrar o resultado de uma coluna que surgiu ali de uma função de agregação, aí você não pode usar o where. Você tem que usar o having. E aí esse having aqui, você vai passar a mesma expressão que você usou ali na função de agregação. Então, having count maior que 1. Legal? E esse having tem que ser depois do group by. Perfeito? Então vamos executar. E olha só, trouxe somente as pessoas que têm 2 carros agora para mim. Beleza? Carolina, e esse aqui tem 3. Se eu quiser acima de 2, aí ó, só o Caio Rocha tem 3 carros. SR Caio Rocha aqui tem 3 carros, beleza? Então é isso. Para filtrar um valor de uma coluna que veio de uma função de agregação, a gente utiliza o having. Quando você não está usando função de agregação na sua consulta, aí você utiliza o where, padrãozinho, igual já está ligado. Ó, além do count, tem outras funções de agregação. E se eu quiser, por exemplo, igual eu já tenho aqui, ó, vou apagar esse cara aqui, vou trazer todo mundo. Eu quero que, ao invés de contar a quantidade de carros que eles têm, eu vou em cp, ponto, odômetro atual. E aqui, ó, odômetro. Beleza? Opa, odômetro. Eu quero tirar uma média. Eu tenho a função AVG que ela tira uma média, que é uma função de agregação também. Então eu tô tirando uma média por nome aqui, ó. Eu tenho até um ID, só que o ID e o nome ele sempre se repete, né? Então não tem problema nenhum trabalhar desse jeito aqui. Vamos rodar. E olha só, o senhor Caio Rocha, ele já rodou 144.192 quilômetros em média ali, ó. 144, 192. Se eu pegar esse carinha aqui, ó, que é o ID dele, do Caio, e fazer um select em carros pessoas, where pessoa ID é igual ao Caio Rocha. Tá dando 144, 192. Vou até separar esse valor de lado aqui e a gente vai ver todos os valores de odômetro que ele tem. Olha lá, ó, veio os 3 carros dele, tem esse carinha aqui. Então a gente vai fazer, ó, uma operação aqui com select aqui, ó. Opa, abriu um negócio no Mac, nada a ver. Select, vou abrir um parênteses. Eu quero esse cara, ou seja, é um valor, mais esse cara, mais esse carro. Cada um é um carro, dividido por 3, né? Porque a média é pelo número de elementos aí. E deu 144, 192 mesmo, que é o valor que estava aqui. Então a gente acabou de tirar uma média. Olha que interessante. Uma média. Esse cara correu, andou tudo isso aqui. Além da média, eu tenho a soma também. Função de agregação. Olha que interessante. Opa, tem um SNU aqui. O SNU é a galera que não tem carro, tá ligado? E aí eu posso falar o seguinte. Quando for nulo, zero. Beleza? Ficou assim. Joinha? E olha só, você vai cada vez construindo uma nova negócio aqui, ó. Olha que interessante. Ficou topzera aqui, ó. Então a gente já entendeu como que eu faço para tirar a quantidade de carros por pessoas, média de odômetro com AVG e tem outras funções de agregação. Você vai descobrindo conforme for necessário aí, você vai precisar utilizar aí, beleza? Tá dando aqui 34 minutos aqui. Eu vou colocar um desafio muito louco aqui agora, vai. Sem join, sem nada. Foda-se. Tirei da minha cabeça o bagulho aqui para elevar o nível e deixar o bagulho muito mais difícil. Vou entrar na tabela de pessoas aqui, tá? Pagar tudo. Select asterisco mesmo. Só a tabelinha de pessoa aqui. Aqui dentro da minha tabela de pessoas,
Deixa eu gastar um tempo aqui e já ensinar um bagulho pra vocês. Ensinar o update, já ensinei o insert mesmo. Dentro do... Tem um tempo aqui, eu acho que é válido. Eu quero atualizar esse campo data de modificação, ou qualquer outro campo que eu vou atualizar. Eu pego o ID aqui, que quando eu tenho o ID, gente, eu tô garantindo que só essa linha vai ser atualizada. Aí você vai vir aqui e fazer update, o nome da tabela, o where, o campo, tá bom? ID é igual a tal, ele dá erro, porque no meio aqui você vai dizer o que você quer atualizar, perfeito? Então, por exemplo, eu quero atualizar, esse ID aqui é o ID do Caio Rocha. Eu quero atualizar o nome dele. Eu vou dizer que o nome dele é Cristiano Ronaldo. Beleza? Saca só? Uma linha afetada. Ou seja, eu garanti que eu atualizei uma linha só, não fiz cagada. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, toda vez que for escrever um update, você vai escrever sempre nessa sequência, ó, update, nome da tabela, where, depois você vai vir dar um enter e pôr o 7 aqui dentro. Por quê? Por quê, Cris? Olha lá, nome igual a Christian agora. Christian William Dev. Aí, ó. Se precisar atualizar mais de uma coluna, eu vou fazer um select em pessoas aqui, vai aparecer um Christian William Dev aqui, ó. Olha lá. Precisa atualizar agora a coluna data de nascimento. Você dá uma vírgula aqui. Data de nascimento é igual a, sei lá, vou pôr aqui um 1900-0101 aqui, ó. Beleza? Tá 1943, vou pôr 1900-0101. Ó, vou rodar esse código aqui. Executar. Toda vez que você selecionar, você tem que garantir que você está selecionando o where. Cris, se eu não selecionar o where, o que você faz? Você vai estar atualizando. Você atualiza, mano, os dados de todas as tabelas, de todas as linhas daquela tabela. Aí fudeu, mano. Aí, ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Dentro da tabela pessoas, é, a data de modificação, por exemplo, é nula. Eu vou vir aqui, vou tirar o where de propósito e vou falar que a data de modificação é igual a agora, get date, beleza? E aí, ó, 40 linha afetada. Agora você imagina se você tem um banco, vamos ver se deu certo isso. Imagina que você trabalha numa empresa que você tem um banco de mais de 10 mil linhas e altera todos os nomes de funcionário para João. Fudeu, né, velho? Fudeu, né? Aí não, hein? Aí se arruma pra cabeça. Tem como voltar? Não, Ctrl Z não volta no banco de dados, tá? Existem algumas técnicas aí para você voltar. Ó, voltei ao normal aí, a coluna. Vou ensinar uma técnica aqui porque eu tô com tempo, então foda-se. Já ensinei insert, não ensinei? Já ensinei update, já ensinei select. O delete, gente, vocês querem aprender delete, é a mesma coisa, ó. Delete, tô empolgado, né? Tô ensinando tudo. Pessoas, where ID é igual a um ID aí, mano. Então, você passa essa condição aqui. A história do delete, gente, ela é a mesma coisa. Se você não passar o where, se você fazer só delete pessoas e rodar, tchau, vai tudo embora. Ctrl Z não resolve banco de dados, tá? Com o tempo você fica confiante, quer escrever tudo rápido, quer fazer tudo rapidão, toma no rabo. Beleza? Tô deixando aqui minha experiência, porque uma vez eu atualizei uma tabela de menu do sistema para um nome só, todos os menus. Aí você imagina que beleza que aconteceu, né? Mas vamos lá, deixa eu ensinar vocês a trabalhar de forma mais safe no banco aqui, mais segura. Existe um conceito chamado de transação no banco. Quando você executa uma transação no banco, gente, você está dizendo porque tudo que você faz no banco é uma transação, tá? Então, quando eu executei um delete, por exemplo, eu segurei a tabela ali por um tempo, depois eu liberei a tabela. É que é muito rápido, é questão de milissegundo. Igual no vídeo 1 eu falei do select. Ah, vou te ensinar aqui agora a fazer um select, só que o select asterisco pode travar uma tabela de 10 milhões de registro, por exemplo. Enquanto está executando aquela consulta, outras consultas não podem reagir àquilo lá. Tem que esperar a sua consulta terminar para depois outra consulta ir lá. Lógico, gente, porra, o SQL tem uma inteligência do caralho para ser o mais rápido possível e tal. Só que se não tem como você depender disso toda hora. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Fazer um select do nada aí, travar um banco de dados, tentar ficar dando stop não vai resolver. Apagar um registro que você não queria, um Ctrl Z não resolve. Atualizar um registro errado, um Ctrl Z também não resolve, tá?
Quando você for mexer com umas coisas mais pesadas, principalmente com update, com delete, ó, begin transaction aqui em cima. Quando você utiliza esse begin transaction, eu vou pegar aqui essa Beatriz aqui, por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar e vou tentar deletar ela, ó. Quando você executa o begin transaction, você está dizendo, ó, vou começar uma transação aqui agora, uma linha afetada. Deu bosta. Deu bosta. Rollback. Comando executado com sucesso. Tanto que se eu olhar aqui agora, o ID é igual ao dela. Tá aqui. Beatriz existe. Beleza? Quando eu dou o rollback, desfaz a transação. É isso que eu estou fazendo. Tudo que aconteceu no período entre o begin transaction e eu não dei commit, eu não confirmei a transação, ele vai voltar. Tô dando um plus aí pra aula aí que eu nem tava pensando em dar, velho. Muito louco, né? Mas a ideia é essa. Olha que interessante. Quando você faz o begin transaction com um rollback, você está garantindo. Só que, gente, enquanto você não dá rollback ou não dá o commit, o que você vai estar fazendo é, mano, vou estar travando a tabela. Ó, vou ensinar um bagulho aqui, muito louco aqui, ó. Eu vou dar um begin transaction. Tá aí, ó. Fiz aqui. Não dei commit ainda, a transação tá aberta. Não veio nada. Rollback, voltou. Legal? Se eu seleciono, veio aqui. Trabalhei de uma forma segura. Se ao invés desse delete fosse um commit, aí eu ia confirmar a transação. Ele iria fechar a transação, beleza? Outra coisa que pode estar acontecendo também, eu não sei como que eu conseguiria simular, porque eu tô com pouco registro aqui. Eu vou dar um exemplo, porra. É que tem tipos de transação, mas aí é um conceito muito avançado. Eu acho que esse begin transaction com um commit e com um rollback já é o suficiente. Vamos fazer um desafio aqui para encerrar? Eu quero, agora que você já aprendeu update, insert, delete, commit, rollback, eu quero fazer um desafio aqui, ó. Eu quero, através de uma consulta select, porque a ideia aqui era falar só sobre select, né? Eu quero saber quantas pessoas utilizam o Yahoo, quantas pessoas utilizam o Boy, Freitas, Gmail aqui dentro. Então vamos lá, como que eu faço isso? Eu vou trazer a coluna e-mail, tá? E vou tratar essa coluna, né? Porque olha só, do jeito que eu tô aqui agora, se eu for contar, vou fazer um count, asterisco, quantidade. Se eu fazer isso aqui vai dar erro, porque o count, que é uma função de agregação, se você utiliza mais uma coluna junto, você tem que dizer pelo que você está contando. Group by, e-mail. Aí não faz sentido nenhum. Eu estou contando quantas pessoas tem esse e-mail aqui. Quantas pessoas tem esse e-mail. Não faz sentido nenhum. Então, ao invés de eu ter esse count aqui do jeito que eu estou aqui agora, ó, vou pagar, e vamos pensar junto. Eu vou transformar esse e-mail em obter somente do arroba para frente. Então tem uma função aqui, ó, isso é tudo experiência, tá, gente? Com o tempo vocês pegam isso também. Char index, que eu vou passar aqui o campo e eu vou passar o que eu quero que ele encontre. Então eu tô falando assim, ó, encontra para mim o arroba de e-mail aqui e me traz aqui. Então vamos lá, vamos pensar junto aqui, ó. Vou trazer a coluna e-mail e aqui o índice do arroba. Legal? Rodei. Tá 000. Espera aí que eu devo ter errado aqui essa porra aqui, né? Ah, tomar banho. Os parâmetros é invertido. E-mail, tá bom? Vamos ver? Ó, aqui na Maria Júlia Costela, tá no índice 19 o arroba. Se eu sei o índice do arroba, e se eu fazer um substring, vamos? Ó, substring. Primeiro parâmetro do substring é o e-mail. Tá meio lento aqui, né? Segundo parâmetro, quando vai começar o substring. Terceiro parâmetro, quando vai terminar. Vou pôr 100 aqui, para terminar lá na frente. Banco de dados é muito chato numa coisa, né, mano? Enquanto você não acerta a sintaxe, ele fica dizendo que tá tudo errado. Aí você vai se lascando. Ó, e-mail. E olha no substring o que eu fiz. Puxei só o arroba. Por quê? O char index, ele tá retornando para mim na onde que começa cada coisa, né? Vou até separar ele aqui para simplificar a ideia. Ó, índice. E aqui vai ser o tipo do e-mail, né?
Beleza? Vamos lá? E olha só. Esse cara é no 9. No nono caractere é o arroba. E o substring ele é exatamente isso. Eu pego um índice de caractere e falo, anda alguma coisa aí. Eu tô falando, anda 100 caractere para frente. Mas não, tem uns que não tem 100, né? Aí ele não estoura no banco de dados. Tendo aqui então só os arrobas, só os tipos dos e-mails, eu vou vir aqui e vou falar o seguinte, ó. Agrupa para mim por toda essa expressão que eu escrevi aqui, ó. Sem o nome da coluna, tá, gente? Ó, vou from aqui. Se eu tô falando para ele agrupar sem passar nenhuma função de agregação, ele vai simplesmente remover os duplicados, perfeito? Inclusive, essa técnica, né, de remover duplicado é melhor do que usar o distinct, que nem é sugerido pelo banco de dados, tá? Daria o mesmo efeito, o distinct remove os duplicados. Tá, se eu tenho aqui agora, eu venho aqui e faço count. E posso pôr um asterisco aqui, não tem problema. Quantidade de e-mail. Beleza? Olha aí, ó. 4 pessoas usam esse @ball. IG4 também. E o Yahoo 4, né? Vou vir aqui e vou dar um group, um having, ou seja, having count asterisco. Sei lá, eu só quero que pessoas que tenham, sei lá, os tipos de e-mail que são usados por mais de uma pessoa. Tá aí, ó. Vamos fazer um teste? Eu vou pesquisar por Hotmail dentro da minha tabela de pessoas. Where e-mail like. Teoricamente, Hotmail é o fim, né? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Ignora tudo que tiver à esquerda, @hotmail.com. Se não tem o porcento aqui, eu tô dizendo, vai terminar com @hotmail.com. Se eu falo o asterisco aqui, eu tô falando tudo que contenha, o asterisco não, porcentagem, né? Tudo que contenha @hotmail.com. Mas aí eu sei que o Hotmail é o fim e executa aqui, ó. Vamos lá? Ó, Hotmail diz que tem 3 aqui. Se eu olhar aqui embaixo, realmente tem 3 pessoas que utilizam hotmail.com. Beleza, gente? Acho que não sei se eu separei mais alguma coisa aqui, mas eu acho que tá mais que o suficiente. Aí vocês já aprenderam o insert, aprenderam o delete, o update, aprenderam transação, aprenderam... Cara, isso aqui é um curso de SQL que eu queria ter se eu tivesse começado assim lá atrás, alguém dando uma aula dessa aqui pra mim. Meio que uma retribuição aí ao meu passado dolorido aí. Beleza? A gente aprendeu bastante coisa aqui hoje, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar mais uma dica aqui. Vou dar uma dica de insert. Carros. Porque aquela hora eu fui muito rápido em cima do insert. A gente vai inserir um novo carro aqui. Então vou fazer um insert int carros, tá? E aqui você especifica qual que é a coluna, tá? Que você quer inserir. Nome, ano, marca, data de cadastro. E a data de modificação ela aceita nulo. Então se você não especificar e não passar, ele permite também. Então dentro do values aqui a gente passa aqui, ó. O ID vai ser gerado agora, tá bom? O nome do carro, sei lá, vou colocar um Aventador, tá? O ano é 2020. A marca Lambo e a data de cadastro hoje, agora, get date. Tem banco que vai ser diferente para você obter. Se eu não me engano, SQL, se é now o nome da função, ó. Get date Postgres, por exemplo, ó. Postgres now, já apareceu aqui, ó, o nome da função em Postgres que faz a mesma coisa que o get date meu ali. Sacou? Então é meio que você tem que ter um pouco dessa, ó, dar um zoom aqui, ó. Tá dizendo que é now, retorno de now aqui, ó. Então ele meio que tipo assim, faz a mesma coisa do que o meu select get date. Se você estiver usando aí outro banco de dados ou na sua empresa usar outro banco de dados, tem que saber lidar com isso também. Se o número de inputs aqui for diferente do número aqui, dá pau. Vou passar um get date aqui, por exemplo, a mais. Não rola. Beleza? Dá um monte de erro aqui. Gente, tem como fazer até mais coisa aqui, cara. Mas aí, muita coisa. Para iniciante é foda. Eu acho que o que eu recomendo é você assistir as aulas, reassistir as aulas, entender aí tudo. Põe a mão na massa, sobe o bancozinho lá, vai entendendo cada coisinha. Qualquer coisa você deixa nos comentários aqui.
Aí dentro desse contexto aqui eu consigo te ajudar. Você fala, pô, na minha empresa eu tenho uma situação assim, assim, assado, assim, assim, assado. Aí é difícil de eu ajudar você com o Joy e entender toda a estrutura das tabelas da empresa que você está trabalhando ou montando aí, tá? Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui é um conceito mais simples, é mais para ser didático mesmo. Aí qualquer dúvida você deixa nos comentários. Vale a pena você subir o banco aí e rodar o bagulho, tá ligado? Não faz sentido você achar que vai aprender só vendo, não. SQL não é assim que funciona, tô falando de verdade mesmo. De verdade mesmo, cara. Eu acho que é isso, né? Vou soltar aqui a paradinha. Me sigam nas redes sociais. Deixa seu comentário aí, o que você achou da aula. Se inscreve no canal, dá like, todo aquele esquema que vocês já estão ligados lá. E acho que é isso aí, é nóis, né? É nóis. Vou deixar aqui embaixo aqui o link do Deckpack, que você vai saber o que fazer com ele no primeiro vídeo. Valeu, é nóis.